no texto do autor aos Hebreus, capítulo de número 10, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25. Verso 24 e 25. Depois você vai para Romanos, capítulo 15, verso 4 e 5. Óbvio que quando você for para Romanos, você vai voltar às páginas da sua Bíblia. Então, primeiro nós vamos ler aqui no texto da carta aos Hebreus, ok? Depois nós vamos lá para Romanos. Diz assim o texto da palavra do Senhor, vamos ler juntos, Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Leiamos. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora, lá em Romanos 15, verso 4 e 5, se estiver procurando, aí a gente espera um pouquinho. Vamos ler juntos, então? 15 de Romanos 4 e 5 diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, que coisa boa é estarmos juntos aqui nessa manhã, como já fizemos, cantando louvores para dizer que te amamos, para dizer que desejamos que o Senhor cumpra em nós os planos do Senhor, para dizer que não podemos viver sem a direção do Teu Santo Espírito. Ó Deus, estamos aqui preocupados com os nossos irmãos, já oramos aqui, intercedemos pela vida do seu Aldo, pela vida de outros queridos nossos. Senhor, nós estamos aqui para te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado e também te agradecermos porque o Teu Espírito nos sensibiliza, nos faz perceber que, de fato, não podemos deixar de reconhecer a Tua soberania, o Teu amor, o Teu cuidado sobre a nossa vida. Ó Pai, agora quando vamos ouvir a Tua voz através da ministração da Tua palavra, enche o nosso coração de uma expectativa santa, de um desejo de estarmos realmente nos colocando dóceis, nos colocando completamente desprovidos de qualquer artimanha do nosso vil pensar diante do Senhor e nas Tuas mãos. Assim, Pai, dá-nos a graça de sermos edificados e de sairmos aqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria compartilhar com você nessa manhã sobre o tema Encorajados para Encorajar. Encorajados para encorajar. Vamos falar juntos aí o nosso tema dessa manhã? Encorajados para encorajar. Vamos falar bem mais alto, assim, pessoal lá da internet, né? Perceber que a igreja do Grajaú é uma igreja animada, uma igreja maneira no Senhor, é uma igreja que tem se fortalecido na alegria, que é força do Senhor para nós. Vamos lá? Encorajados para encorajar. Eu acho que você já ouviu a história de Thomas Alva Edison. A história de Thomas Edison é uma história interessante. Eu só quero lembrar você, Thomas Edison, quando era criança, diz a história, ele estava na escola e o seu professor percebeu que ele não levava jeito para os estudos. Era uma criança inquieta, não parava quieto. Uma criança que falava demais, conversava demais, tinha dificuldade, às vezes, de se concentrar naquilo que lhe era ensinado. Então, o professor de Edison chegou para sua mãe e disse, esse menino não tem jeito não e eu não quero lecionar para ele. Então, a mãe de Thomas Edison avocou para si a responsabilidade de educar o garoto. O que é que ela faz? Começa a ensiná-lo em casa,
E ela encorajava, ela incentivava o seu filho a ficar quieto, a descobrir como é que poderia solucionar determinados problemas que as disciplinas, as mais variadas, se apresentavam a ele. O fato é que, aos 10 anos de idade, Thomas Edison já tinha um laboratório de química no porão da casa da família. E ali ele começou a fazer lá os seus inventos. E, para que você tenha uma ideia, você conhece a lâmpada elétrica incandescente, foi criação de Thomas Edison. O gramofone, na época, tocava precursor da rádio vitrola, se tornou precursora, né, da vitrola e dos 3 em 1, dessa geração de áudios que a gente tem por aí, ultra, super modernas. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu listei, estudando um pouquinho sobre Edison, é que ele também criou o ditafone, o microfone de partículas de carvão, para esse tipo de fone que a gente tinha, né, os telefones antigos, inventou o projetor de filmes e a máquina de filmes. Hoje o cinema deve ser profundamente grato a Thomas Alva Edison por essa criação. Agora, Edison, de fato, se tornou um dos precursores da revolução das grandes tecnologias para o século XX. Mas uma coisa que me chama a atenção, no diário de Thomas Edison, é a menção que ele faz de gratidão pela vida de uma pessoa, que foi instrumento de incentivo, de se levantar, de se reerguer nos momentos em que ele viveu as mais profundas crises na sua vida. Ele fala de sua mãe, e olha o que ele diz. Transcrevo e leio para os irmãos. Diz Edison: se eu não tivesse contado com a fé e o incentivo de minha mãe, num período crítico da minha vida, provavelmente jamais teria me tornado um inventor. Diz mais: as mães têm uma forma de moldar o futuro de seus filhos por meio da influência que exercem sobre eles. E aí eu fico pensando, naqueles momentos em que muitas vezes não temos ânimo para deixar nossa casa, para ir a um supermercado fazer compras, e às vezes é desanimador mesmo, enfrentar uma fila enorme, irmos ao banco para fazer um pagamento, ainda mais se temos a comodidade da internet aos nossos pés ou às nossas mãos. Às vezes estamos desanimados quando alguém passa e bate a nossa porta ou liga para a gente: vamos sair hoje, vamos nos distrair um pouquinho, vamos bater um papo. Não estou animado não estou com vontade não. Você já se sentiu assim? De repente bate aquele desânimo para ir para a igreja. Né? Eu me lembro do meu pai, quando eu era pequeno, vinha fazer cosquinha no meu pé e no das minhas irmãs e cantava músicas militares para a gente levantar. É verdade. Inventava músicas, tocava alvorada militar para a gente levantar. Aí vinha cantando: vamos acordar, vamos acordar. Olha a criatividade: vamos acordar. Papai era um homem inventivo. E a gente já era difícil a gente decorar isso, mas nós decoramos. A gente tem que acordar, às vezes, no melhor momento do sono. E ele dizia assim: gente, aí entrava o meu pai com voz pastoral: alegrei-me quando me disseram. E eu respondia cambaleante de sono: vamos à casa do Senhor. Amém! Mas ele vinha nos encorajar e dizia: vamos levantar, gente. É dia de igreja, é dia de estarmos juntos. A gente lê aqui o texto da carta aos Hebreus. Interessante a palavra do autor da epístola, que diz: consideremos-nos também uns aos outros. A palavra, a expressão no original é: se eu tenho profundo respeito, profunda admiração pelo meu irmão, pelo meu próximo, eu tenho que desejar o melhor para ele. Essa expressão de considerar o outro passa por essa realidade, querer o melhor de Deus acontecendo na vida dele. Na expressão aqui do autor da epístola, na sequência ele diz: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Lá no original, essa expressão estimularmos aqui é aquilo que provoca entusiasmo, é aquilo que nos puxa de uma situação de retaguarda para vanguarda, aquilo que nos lança para frente,
aquilo que faz com que você e eu saiamos da inércia, aquilo que nos faça olhar para frente sem nenhum tipo de cansaço ou preguiça. E quando essas coisas estão dentro de nós, a forma como tratamos o outro e como recebemos essa palavra de estímulo do outro faz total diferença, porque nos faz perceber que estamos diante de coisas novas que Deus preparou para um novo dia, para um novo dia de caminhada. Deus faz sempre coisas novas, Ele tem sempre coisas muito especiais para você e para mim. Mas o problema é que muitas vezes queremos insistir em ficar não só na nossa zona de conforto, mas naquela nossa zona de desestímulo, de desesperança, de desânimo. Muitas vezes estamos assim, acabrunhados na alma. E essa palavra é interessante porque essa palavra consolo, ela está ligada justamente àquilo que é oposto, aquilo que nos leva a nos desentendermos, aquilo que nos leva a estarmos distantes, não só de Deus, mas do outro. Aquilo que me afasta de você, me afasta de Deus. Se eu não aprendo a conviver com a sua diferença a meu respeito e eu a seu respeito, nós deixamos de ver o melhor daquilo que Deus está construindo na vida do outro. Porque, por mais que sejamos diferentes, nós não podemos ser indiferentes àquilo que nós precisamos reconhecer que há de Deus na vida do nosso irmão. Mas eu queria falar com você sobre algumas fontes de encorajamento. A primeira fonte de encorajamento que eu encontro na Bíblia é o Espírito Santo, para a sua e para a minha vida. O Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós. E o Espírito Santo do Senhor, ele tem um desejo profundo de que eu e você possamos ser produtores de frutos, de coisas boas, de boas obras. O texto aqui sagrado nos fala isso. Diz aqui o texto que consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quem é que opera em nós com a sua graça, que nos faz ser estímulo, nos faz ser ponte e não muro de separação na vida do nosso irmão? É o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá consolação. A expressão consolação no original se traduz por poder. É o dinamis de Deus, é a dinamite de Deus. É essa ação poderosa de Deus nos levantando e não só juntando os nossos cacos, porque Deus não remonta você de cacos e você, diante dele, diante do mundo, você vira um mosaico. Não. A palavra de Deus diz que ele é o supremo oleiro e que ele torna a fazer de você um novo vaso. Os momentos em que eu e você estamos desencorajados, desanimados, estamos lá no chão, nocauteados pela dor, pela crise, pelo luto, pela luta. É nesse momento que nós precisamos entender e levantar os nossos olhos e perceber que há um Deus maravilhoso que abre os seus braços com um sorriso largo sobre você e sobre mim e diz assim: eu não desisto de você. Deus não desiste de você. Deus conhece o teu coração. O salmista diz no Salmo 139 que ele nos sonda. Ele faz uma prospecção, ele vai lá no fundo da nossa alma e não faz isso para tentar machucar ou tentar mexer mais ainda nas feridas. Isso é papel do diabo. Uma das maiores armas do inimigo, do nosso adversário, que é adversário de Deus, é o desânimo. É produzir no nosso coração alguma espécie de desencorajamento, não só nas coisas que dizem respeito à nossa fé, à nossa relação com Deus, porque ele sabe que fazendo isso vai afetar todas as outras regiões da nossa vida. Todos os estímulos que temos para nos relacionar com a vida num todo, não só com pessoas, mas olharmos com um otimismo que não é um otimismo dos humanistas, porque nem há esse otimismo todo quando nós estudamos a filosofia humanista, mas o otimismo que vem da nossa fé, que é resultado do nosso relacionamento vivo, responsável, diário com Deus. Satanás não quer ver você de forma alguma como uma pessoa que esteja encorajada, porque ele sabe que se você for uma pessoa que está cheia, entusiasmada, a palavra é enteos, é Deus dentro, a expressão entusiasmo significa ter Deus dentro de você. E quando você tem esse Deus dentro de você, você vai encorajar, você vai multiplicar a alegria do Senhor, você vai multiplicar essa graça do Senhor ao coração das pessoas que estão ao seu redor.
O Espírito Santo é que faz isso. A segunda fonte de encorajamento é a própria Bíblia Sagrada. Se você olhar comigo, vamos olhar lá no Salmo 27, rapidinho. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 27, versículo de número 14. Olha que preciosidade, olha que palavra encorajadora do Senhor para você nessa manhã. Vamos ler juntos? Salmo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você pode ouvir a voz do Senhor nessa manhã dizendo isso para você. Olha, espera. Tenha um ânimo vivo dentro de você. Eu sou contigo. Eu lembro das palavras naquele dia em que Josué foi chamado pelo Senhor para substituir Moisés. Moisés, o grande líder da nação de Israel. E Deus disse para ele, olha só, rapaz, vem cá. Não fique desencorajado, não. Tem bom ânimo. Eu, Senhor teu Deus, sou com você. Por onde quer que você for. Não fique preocupado. Não fique caminhando e cocheando entre dois pensamentos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda do teu olhar. Olha para mim. No livro de Hebreus, que lemos aqui, nos fala, no capítulo 12, no versículo 2, que nós precisamos olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos deu salvação, que é o Senhor Jesus. O problema é que muitas vezes estamos sendo absorvidos pelo medo, pela tristeza, pela angústia, pela mágoa. Isso vai levando a gente para uma crise. E nos esquecemos que a palavra de Deus que está diante de nós é essa grande fonte também de encorajamento. É na palavra de Deus que encontramos palavras que nos jogam muito mais do que para um cenário à frente do que estamos vivendo. O grande propósito de Deus em nos encorajar, eu vi muito bem, atentamente, a oração que o pastor Alex fez ali fora, quando estávamos reunidos, nos preparando para entrar aqui. Ele dizia que nós precisamos ter uma alma que esteja completamente disposta a ser fonte de coragem, de encorajamento. Ele falou isso na oração dele, nem sabia sobre o que eu ia pregar. De encorajamento na vida dos nossos irmãos. Eu percebo que a palavra de Deus tem que estar viva no teu coração, não só para que você se alimente e diga assim, que palavra boa, me sinto tão bem agora, me sinto tão vivo, tão viva, me sinto tão encorajado. Mas o grande propósito das Escrituras, fazendo esse bem que faz ao meu e ao seu coração, é nos transportar dessa realidade, dessa zona de conforto, em que por ela somos abençoados, mas que por ela, sendo cheios, possamos multiplicar e possamos encher também, transbordar para o coração do nosso irmão. Você e eu somos fonte de encorajamento para os outros. Uma terceira fonte de encorajamento também são os líderes da igreja. Os líderes da igreja. Quando a gente olha, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, a gente pega principalmente ali a partir do capítulo de número 2, 3, a gente vai olhando 4, 5, né? A forma como os líderes da igreja tratavam o rebanho do Senhor. E quando eu uso essa expressão líder, não estou só falando aqui de pastores e presbíteros, estou falando daqueles que ocupam a função de liderança na casa do Senhor. Os líderes são, segundo a palavra de Deus, quando vivem a sua liderança debaixo do cajado de Jesus, se constituem fonte de ânimo, de estímulo para a vida da igreja. E é tão bom quando a gente tem isso. É tão bom quando você pode estar ao lado do seu líder, pode estar ao lado daquele irmão que Deus vocacionou para alimentar o rebanho, capacitar o rebanho pela sua palavra, e você, no momento em que você está passando por uma dor, por uma dificuldade, né, por um momento, por um vale, por um deserto, a palavra daquele seu líder vem como uma fonte de água cristalina, de água límpida, assim, de um riacho, de um córrego, e você se nutre dela e você se sente renovado, refrigerado, como é a função do pastor no Salmo 23, levar para junto das águas cristalinas e águas que refrigeram o coração de suas ovelhas. E essa grande responsabilidade recai sobre nós que somos líderes do rebanho do Senhor. Mas para nós também se constitui um grande privilégio.
de buscar de Deus toda a dependência, para que ao abrir da minha boca, e às vezes não é nem só o abrir da boca, é receber do líder aquele abraço, aquele colocar de mão sobre o teu ombro, é o olhar, às vezes silencioso dos lábios, mas o olhar que diz: eu estou com você, estamos juntos. Os apóstolos, diz a palavra de Deus, que a igreja, ela se alimentava da doutrina dos apóstolos. E repartiam pão, tudo bem, de casa em casa, faziam suas orações, mas perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os seus líderes eram gente de confiança. Era gente acima de qualquer suspeita. Era gente imperfeita. Mas, como disse uma canção sacra de um compositor, que não é tão sacra, dependendo da graça de Deus, gente imperfeita, contudo eleita. Morada do reino da luz. Não somos gente perfeita. Mas é um Deus perfeito que atua na sua e na minha vida e nos faz ser estímulos na vida do outro. Outra coisa interessante, outra fonte, são os irmãos na fé. São os irmãos na fé. Que coisa boa é você chegar, não só na igreja, mas ir para um estudo bíblico no lar, um grupo de comunhão, e até fora do cenário igrejal, quando você está no shopping ou está em algum lugar assim público, você está passando por uma luta, teu coração está apertadinho, você de repente encontra um irmão. E aí eu abro e fecho rapidamente um parênteses. Encontro um irmão realmente que tem consciência da sua responsabilidade de ser fonte de encorajamento, fonte limpinha, não é minalba não, mas limpinha, do Senhor, para trazer alegria para o teu coração. Aí você encontra aquele irmão, de repente você olha assim, caramba, é tão bom encontrar você. Uma vez, há muitos anos atrás, eu vinha passando no centro do Rio de Janeiro, trabalhava lá no centro, e estava passando por um momento assim, de tempestade na alma, nunca vou esquecer disso. Ouvidor com Rio Branco. Estou passando e encontro um irmão na fé. Pessoa simples, pessoa assim que não tinha grandes estudos. E quando eu encontrei aquele irmão passando por mim, eu estava tão preocupado que eu não notei, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: irmão Ivo, meu irmão, que alegria te encontrar aqui. Olha, meu irmão, quero dizer uma coisa para você, ganhei o dia. E aquele irmão começou a dizer coisas para mim, e, na verdade, eu só pude dizer assim para ele no final: fulano, quem ganhou o dia fui eu. Que as tuas palavras são doçura do Senhor para a minha vida. Como é bom você ter um irmão junto de você, você poder contar com o seu irmão, você poder desabafar, poder abrir seu coração com ele. Por isso que a palavra de Deus diz através do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é só porque o Senhor vai estar lá para receber o culto que lhe prestamos na coletividade dos salvos, dos santos, dos eleitos, mas porque existe gente de Deus ali. Porque existe gente de Deus que vai estar te acolhendo, vai estar agasalhando você na sua alma, vai estar trazendo você para um estado onde a palavra que ele traz para você, de incentiva você, é a palavra de Deus para o seu coração. É dizer, olha, você pode chorar, porque eu vou chorar com você. E a gente está empático com o outro. E viver o reino de Deus, que não é só esses momentos, né, de entusiasmo, de efusidade, quando a gente está tudo muito bem. Mas é saber que o outro caminha conosco e a caminhada dele comigo se constitui naquilo que constrói os nossos relacionamentos, faz o melhor da história do que diz respeito a essa ação de Deus que nos encoraja para a caminhada. Os irmãos na fé. Também uma outra coisa interessante é a família. A sua família é fonte de encorajamento. Aí você vai dizer assim, pastor, é porque o senhor não conhece a minha família. Minha família é um caso sério. Não fala mais nada, não. Me lembrei agora do retiro. Nós estávamos no retiro lá em Itaboraí, aí eu vi que não tinha um trabalho específico para as crianças, aí os pequenininhos chegaram assim para mim e falaram assim, pastor, o trabalho nos grupos eu sei que está bom, mas está bom para os adultos, né? Porque nós não estamos entendendo nada. O Rodrigo, eu falei assim, querido, então vem cá. Chama os outros, vamos nos reunir aqui no varandão. Aí reuniram 11 crianças comigo,
E aí chegou um momento que eu estava falando, né, sobre a importância da gente confiar no papai e na mamãe, na palavra do papai e da mamãe, por causa da influência das mais amizades. E eu não sabia que um dos meninos que estava ali, de 10 anos para 11 anos, o pai se tornou em algo que não deveria ter se tornado, fazendo muitas coisas erradas, né, envolvido com coisas que não devia se envolver, e isso trouxe muita dor ao seu coração. E eu comecei a falar assim, né? Não é bom confiar no papai e na mamãe? Aí de lá para cá, Quando chegou nele, ele, não, pastor. Aí eu falei, não, como assim? Na minha mãe eu confio, no meu pai não. O senhor quer saber por quê? Aí eu, na mesma hora, não, querido. As outras crianças olharam assim para ele, não, mas você confia na mamãe. Que bênção confiar na mamãe. Às vezes a gente fica preocupado, né, com os da nossa casa, a gente começa, porque os da nossa casa a gente sabe, conhece tanto as virtudes como os defeitos. Mas, gente, quem é que chora com você na hora da tua dor? Quem é que vai à tua formatura? É a família. Quem é que vai ao sepultamento de alguém querido seu? É a família. Quem é que na hora da briga, da situação pegar, ficar feia mesmo, pode estar até meio... Mas aquele senso de família, de pertence, na hora fala mais alto. Eu me lembro de um irmão que contou assim, pastor, sabe como é que eu me reconciliei com meu irmão? Eu falei, não. Nós estávamos sem falar há muito tempo. Até que houve uma situação em que eu estava no campo de futebol, criou-se uma situação e vieram me bater. Meu irmão, que estava sem falar comigo há muito tempo, entrou na briga e bateu dos caras e me defendeu. A partir dali, eu fui conversar com ele, rapaz, e falou, não, você é meu irmão, filho de minha mãe, filho de meu pai. Não podia vê-lo apanhar. Eu fui, meu jeito, abracei meu irmão, disse, meu irmão, mas olha que bom, me senti tão abençoado por você. E a partir dali eles voltaram a se falar. Uma situação inusitada, mas para você ver, o que é a família? Você acha que Deus fez com que você nascesse por obra da sua soberania esplêndida num lar por um acaso? Deus te colocou ali para que você, mesmo às vezes machucado, ferido, entenda uma coisa. Você é um ser que tem que amar como Jesus amou, tem que perdoar como Jesus perdoou, porque o próprio José, que foi desprezado pelos seus irmãos, no final das contas tem uma atitude, você conhece a história melhor do que eu, de misericórdia. E torna a reaver todo o seu clã familiar. A família não é esse local que muitas vezes as pessoas dizem, mas minha família... A família é você. O que você tem feito pela sua família? Muitas vezes estamos cobrando, mas deixamos de dar palavras de incentivo. Muitas vezes estamos apontando os erros do nosso familiar, mas não estamos dizendo para ele, ou melhor, também não estamos agindo, mesmo que ele não saiba, que eu estou orando por você. Isso é maturidade, querido. É muito bom ser encorajado. Mas melhor do que ser encorajado é ser fonte de encorajamento. Eu estou terminando, tenham paciência comigo. Em último lugar, os amigos também são fonte de encorajamento. Você já teve a sensação de chegar num lugar assim, encontrar com um amigo, só o sorriso do amigo já traz para você uma paz no coração? O amigo te chama para um churrasco na casa dele. Coisa boa. Naquele churrasco vocês conversam, vocês se falam. Às vezes a gente perde o melhor da vida que Deus nos proporciona. Por exemplo, um amigo vai te chamar assim, olha, eu vou pagar para você, você vai para um spa, você vai perder uns quilinhos lá. Coisa boa ter amigo assim, gente. Que coisa boa. Tem amigo que faz isso. Tem amigo que dá livro para você. Tem que dizer, olha, eu separei uns livros para você. Mas ele é tão amigo meu, que ele abençoa outro pastor. Ele aqui, e eu acho lindo isso, né, Paulo? Deus te abençoe, Paulo. Gente, tem pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, que muitas vezes nós estamos percebendo que essas pessoas são fonte de encorajamento, elas querem o nosso bem, ela quer o seu bem. Mas muitas vezes nós nos armamos.
Muitas vezes criamos mecanismos de defesa porque, mas ele é muito diferente. Enquanto eu sou a alegria, sou o sorriso, sou a felicidade em pessoa, ele é muito fechado ou vice-versa. Tem uma música interessante, eu tenho cantado com meu filho, a gente está preparando para cantar aí no mês de maio, uma música do João Alexandre do Guilherme Kerr, é chamado Abismo de Gerações. E tem uma parte da música que diz assim: eu sou fluminense e ele é Fla. Se eu sou conversa, ele é Plá. E entre nós vai se abrindo o abismo das gerações. Mas depois ele fala assim, Davi, me ajuda aí, como é que é o coro? Fala, reverendo. Por isso, Deus tem que ser para nós ponto de encontro e uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Linda poesia. Coisa prática para a gente. Mas a gente, às vezes, fica curtindo essa coisa do ele é diferente de mim e acabou. Quando Deus está dizendo assim, eu construo uma ponte entre vocês, não é um abismo. É interessante a mutualidade na Bíblia, porque você vai vendo Paulo usando expressões: amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, exortai uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente. E por aí afora vai, orai uns pelos outros. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Eu queria dizer para você, querido, para concluir, olhando lá o texto, vamos voltar lá para Romanos. Romanos diz assim, 4 e 5, no capítulo 15. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Perceba aqui no versículo 4 e 5 a expressão consolação. Consolação que vem pelas Escrituras. Consolação que nos concede um sentir, mesmo sentir uns pelos outros. Essa palavra consolação, melhor traduzida, seria encorajamento, entusiasmo. Por isso é que muitas vezes adoecemos. É por isso que muitas vezes não somos remédio do Senhor para a vida do outro. Existe uma pedagogia tremenda no consolo, no encorajamento. Longe de nós pensarmos que somos as melhores pessoas para fazer isso. Mas o que Deus deseja é que você e eu sejamos essa fonte de encorajamento, vivendo a vida de forma simples, ou seja, tendo intimidade com Jesus, amando a Jesus, ouvindo as palavras de Jesus e colocando em prática. Isso é tão simples. É cuidando da nossa própria vida, para que possamos, em amor, ser espelho e sermos cuidadores da vida de nossos irmãos. A palavra pastor no original, vem de poimenes, aquele que cuida. Essa palavra significa para nós que nós somos aqueles que fomos chamados para ser a comunidade do cuidado. Agora, também a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado, e o apóstolo Paulo diz isso, para que não devoremos uns aos outros. Para que não pratiquemos essa situação de estarmos essa autofagia. Nós precisamos entender que é melhor, no momento em que você se ver ofendido por outro, e não seja o momento de você retrucar, se cale. E se limite a dizer, meu irmão, deve estar havendo algum equívoco, alguma injustiça, mas não vou entrar no mérito com você. Precisamos entrar num acordo. Vamos orar. Só que na prática não é assim. Na prática vai valer a força, não digo do nosso braço, porque não é esse o caso, misericórdia. Mas a força da nossa prática de argumentos. É a força da nossa intelectualidade. É a força e o ímpeto da nossa vontade, que às vezes está cega e não consegue perceber que Deus me chama para conviver com o outro harmonicamente. Irmãos, existe coisa mais linda
do que você perceber que as palavras da sua boca são palavras que animam, que fortalecem. As Escrituras dizem que a palavra dita no seu tempo e com a doçura que vem de Deus, ela fortalece até os ossos. Quando você recebe uma palavra de amor, quando você recebe uma palavra de ajuste, para ajustar, uma palavra que reconcilia, uma palavra contemporizadora, uma palavra pacificadora. Ô, querido, isso aí é saúde para o teu coração e para o meu coração. Que você seja a fonte da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, ali no versículo 4, diz, olha, alegrem-se no Senhor. Eu vou dizer para vocês de novo, diz Paulo, olha, preste atenção, alegrem-se no Senhor. Eu amo demais quando na sequência diz assim, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. A expressão moderação ali no original é justamente aquela atitude que tomou Ló diante do seu sobrinho. Isso é ser moderado. Ser moderado não é ser equilibrado do ponto de vista de e não toma uma atitude, mas fica quase que nulo, né? Expectante de que a coisa se defina, assiste de forma passiva, não. Moderado ali, segundo o original, é aquele que toma a atitude de ceder, de abrir mão. O problema é que muitas vezes eu e você não queremos abrir mão. Ló, disse para o sobrinho, você quer o quê? As Campinas? Vai. Só que o sobrinho dele escolheu mal pra caramba. Sodoma e Gomorra. Vê a destruição. Não era isso que Ló queria. Oi? Perdão, Abraão e Ló. É verdade. É verdade. Às vezes troca, né? A gente às vezes bota João em cima da árvore e depois diz, Zaqueu, tu vai subir na árvore agora. Abraão e Ló. Então Abraão disse, vai lá, meu filho. Ele foi, mas Abraão não tinha no coração desejo de ver Ló mal na situação. Lógico que não. Ele amava seu sobrinho. A grande questão é, até que ponto eu e você estamos dispostos a abrir mão das nossas convicções pessoais? Mas não se esqueça, Deus é o recompensador. E Deus quer que você seja alguém que ajude o outro. Quando Ló saiu de lá, ele voltou para a casa de seu tio. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. Abraão foi fonte de encorajamento na vida dele. Jesus não parava de interceder pelos seus discípulos, diz a oração sacerdotal de João, capítulo 17. Jesus orava e intercedia. Ele disse, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Pai, assim como eu e você somos um, dá-nos essa unidade também. Que você, no levantar da sua mão, no abrir da sua boca, nos gestos do seu corpo, você traduza tudo isso para a glória de Deus, algo que traga saúde para a vida do teu irmão, para a pessoa que está caminhando ao seu lado. Porque se não for assim, irmãos, e eu decidi, mais do que nunca, ao entrar esse ano, ser assim, quero que Deus me ajude a ser assim. Se eu não servir para ser fonte de incentivo na vida do meu irmão, então não tem mais sentido eu estar aqui, que o Senhor me leve para junto dele. É melhor do que estar aqui, só atrapalhando. Da minha boca saindo coisas que envenenam. Das minhas atitudes acontecendo coisas que envergonham. É sério? Porque a nossa vida tem que ter sentido. E não é sentido por conta do correr das influências filosóficas desta humanidade corrompida. É porque eu tenho um compromisso com as Escrituras. É porque eu amo a Deus. Porque eu sou um cristão e quero ver o meu caráter sendo moldado ao caráter de Jesus. E eu sei o quanto é difícil ser aquilo que Ele quer que eu seja. Mas eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar, eu preciso sair da minha zona de conforto, da minha zona de preguiça, eu preciso olhar para o outro e perceber que o outro é parte tão melhor do que eu nessa caminhada rumo à eternidade. A eternidade é logo ali. A eternidade é ali. Não vamos viver muito tempo, não.
Mas antes de chegarmos lá, onde vamos chegar um dia, é tão bom saber que a nossa vida deixou um rastro de entusiasmo, de incentivo, de alegria, de encorajamento, de consolo, de ânimo para a vida do outro. Deus não desistirá de você. O mesmo Deus que encorajou a tantos no passado, é o Deus que te encoraja e diz assim, olha, levanta que há muito o que fazer. Vai e abençoa. Vai e cuida. Vai e leva consolo. Vai e leva a esperança onde a esperança já se foi. Que esse grande milagre comece a acontecer aqui e agora, na minha e na sua vida. Vamos orar? Pai, te damos graças pela tua fidelidade para conosco. Te damos graças porque o teu amor por nós, ele não arrefece, ele não diminui. 1 milímetro. Tua palavra diz que o Senhor é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. O Senhor é perfeito. Na tua perfeição, o Senhor tem ministrado, tem derramado sobre nós a tua graça que nos refaz. A tua graça que nos aquece o coração nos momentos mais frios da vida. Momento em que o medo, como uma tempestade, sobrevém contra nós. Momento em que a angústia, o desprezo, no momento em que estamos nos sentindo magoados, feridos, o Senhor nos aponta o caminho da cura através da tua palavra. Ó Deus, pedimos que a tua palavra ela vá tomando forma a cada dia da nossa vida. Que sejamos zelosos numa vida de devoção, de entrega diária ao Senhor. Para que uma vez curados e sarados, talvez não totalmente, mas é tão bom saber que ainda que não estejamos totalmente curados, porque somos limitados, nós possamos nos tornar fonte de entusiasmo, de encorajamento, de consolo, de alegria para a vida dos nossos irmãos. Senhor, desfaz do nosso meio, do meio da tua igreja, toda a muralha de separação. Que sejamos pontes, que não nos deixemos de congregar, como diz as Escrituras, como era costume de alguns. Os reais motivos são considerados e pontuados ao longo da história da igreja, mas existem motivos pelos quais nós também não sabemos. Mas o grande detalhe é que se eu perceber que meu irmão deixa de se congregar, dá-me a graça e a honestidade de ir até ele e de trazê-lo de volta para casa. Ô Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã. Encoraja o teu povo a te servir e a servir ao próximo. Em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.